Fala pessoal, Sávio Garrido. Recentemente eu fiz uma pesquisa no meu Stories, do Instituto Holding, né, no Instagram, e lá eu perguntei, fiz uma pergunta bem provocativa: qual foi a palavra mais dolorida que você já ouviu em toda a sua vida? Bem, eu estou aqui para, primeiro de tudo, para dar um feedback para quem respondeu lá. Algumas pessoas responderam e, de uma maneira geral, o tom não, a linha, né, de respostas foi a mesma. Isso não me surpreende nem um pouco. As pessoas responderam coisas do tipo assim, do que mais doeu em relação ao que ouviram em toda a sua vida. E as palavras mais doloridas foram palavras do tipo: você não vai dar em nada na vida, você não faz nada direito, você não é bom, você é um inútil, você não importa, coisas nesse sentido. Interessante demais, era esperado que as respostas fossem nesse sentido. E o que eu quero compartilhar com você é uma coisa relacionada a processo. Sim, o que aconteceu provavelmente com você que respondeu isso e se não me engano, com todo mundo, comigo, com você que está ouvindo, vendo esse vídeo, todos nós, em maior ou menor grau, nós passamos por isso, que são as chamadas admoestações ou palavras negativas que a gente viveu, vive, ou viveu e já ficou lá no passado, mas aquilo vem como eco na nossa consciência e isso continua reverberando nas nossas vidas. Então eu quero falar para você sobre como isso pode ser superado. E como a gente vai falar de processo, prosperação, a característica de um processo é que justamente ele não tem um ponto de virada assim, mágico, como muitos pretendem vender essa ideia. Não é uma coisa mágica. Nesses anos todos trabalhando como terapeuta, treinando pessoas em todo o Brasil, uma coisa que eu aprendi muito foi respeitar o processo das pessoas. E eu quero trazer para você aqui um exemplo prático, o exemplo do luto. Sim, todo mundo que já perdeu alguém querido, perdeu uma pessoa amada, passou por um processo de luto. E o luto, eu gosto de entender o luto como um processo de autocura. Sim, você se curar daquela perda. Não significa esquecê-la, não significa que a pessoa deixou de ter uma importância, não, mas que você assimilou aquela nova situação, a situação, por exemplo, da sua vida sem um ente querido. E quem já passou por isso sabe muito bem que não é de uma hora para outra, é um processo que você precisa assimilar. Então, quando a gente fala o luto da pessoa, a pessoa pega dias de folga do trabalho, se afasta das atividades corriqueiras, ela entra num processo de metabolismo dessa ideia. E é uma sequência de emoções internas, é um caminho interno que a pessoa passa até sair do outro lado, tendo minimamente passado por esse luto, elaborado essa perda e então segue sua vida. Muitas pessoas ainda não superaram as grandes perdas que passaram. Superar não significa esquecer, superar significa poder lembrar daquela, ter acesso àquela memória sem tanta dor, sem o desespero, sem o apego, por exemplo. Então, cada situação é uma. Mas assim como há um processo de autocura para a elaboração da perda de um ente querido no luto, há um processo possível também, e é também processual, para que você possa superar essas palavras que ficam martelando na sua mente. Às vezes você nem sabe que elas estão ali, que é uma ideia que está ali presente na sua vida, martelando o seu sistema e às vezes não deixando você viver a vida que você sempre gostaria de estar vivendo, né? Que você gostaria de estar vivendo, a vida plena, uma vida com outras decisões, com outras escolhas. Então, esse processo, que é um processo que eu chamo de ressignificar uma fala ouvida, aquela fala que na verdade ela não é a fala que magoa, do tipo, você nunca vai vencer.
né? Às vezes ouviu isso do seu pai ou da sua mãe ou do seu avô, quem fez às vezes na sua criação. O fato não é a frase, mas toda a carga emocional associada àquela frase. Do tipo, eu não confio em você, eu não acredito que você vá dar certo. Ou seja, tudo aquilo tomado como sentimentos associados negativos. Então, o processo para metabolizar isso, para que você possa se apropriar da sua vida, que aquilo foi dito num contexto específico, e que você pode hoje se livrar desses sentimentos, daquelas amarras ruins que às vezes estão condicionando sua vida hoje, esse processo, ele precisa de uma tomada de consciência de tudo que aconteceu, do que estava envolvido, de uma decisão poderosa de mudança de rumo e um entendimento sobre caminhos a seguir. E é um processo. E você pode passar por esse processo naturalmente, muitas pessoas passam naturalmente, ou você pode lançar mão de algum tipo de ajuda para isso, né? Por exemplo, o nosso programa do Instituto Holding, o nosso programa Conexão IH, é um programa que catalisa esse processo, que ajuda você a entender, encontrar respostas interiores para muitas coisas que você está vivendo na sua vida. Então, por isso que a gente convida as pessoas a participarem desse programa e acelerarem, catalisarem, né, os seus processos de superação de situações aí que às vezes estão marcando a sua vida, está sendo marcada por isso, regida por isso, você nem sabe. Fica aqui a minha super dica, um grande abraço para você e até a próxima.